Bom dia, amigos! Mais um resenha progressista aqui. Eu sou o Ricardo. Vamos hoje aos principais tópicos de hoje que começa agora. Vocês sabem aí por que eu estou segurando essa garrafa de champanhe aqui? Não? Não sabe. Ou pelo menos suspeita, né? Sim, é por causa da vitória da democracia. E por causa dessa vitória do bem contra o mal, né? Xandão, Flávio Dino, Carmelúcia, Zanin. O povo ama vocês. O povo ama. Muito obrigado por tudo. Meu time não tá bem não, mas exatamente não é por causa dele, né, que eu tô tão contente, mas daqui a pouco eu vou estourar essa champanhe aqui e vou tomar um golinho em homenagem à vitória da democracia. Puta que pariu! Se não fosse agora, ia ser quando? Ia ser quando? Gastaram aí anos vomitando produtos de ódio, mentiras, justificando golpe com teorias de fraude. E agora quer dizer que o STF é uma Liga da Justiça anti-bolsonarista. Olha que legal. Ha, 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 né? Aquele ha, ha, ha bem sarcástico. Melhor tarde do que nunca. Melhor tarde do que nunca. Mas não esquecemos os gritos do microfone. Uau! Que alívio! Que alívio! E assim, cara, são dois 11 de setembro. Ó pra você ver como a história ela chega, ela fecha o ciclo. São dois 11 de setembro. Inacreditavelmente, teve um golpe militar no Chile em 11 de setembro de 73. Aí, um país que encontra a sua democracia, ou vezes sua ditadura. No Chile, Salvador Allende, presidente eleito democrático, lutando para manter seu povo forte com esperança no dia 11 de setembro de 73. Aí o que aconteceu? Forças militares o derrubaram do seu governo legítimo. Gente, bomba, fumaça, tanques nas ruas. O Chile entrou numa noite de sangue. Allende morreu. As versões oficiais disfarçavam aí suicídio, né? Mas os telhados tinham buracos de tiros do golpe. O mundo viu alegações, viu duas verdades, viu injustiça. E aqui, no 11 de setembro de 2025, Jair Bolsonaro, ex-presidente eleito, perdeu eleições em 22, mas não aceitou derrota com o fim do palco. Aí documentos, depoimentos, provas, reuniões com militares, atos, desacreditação das urnas, invasões de instituições do 8 de janeiro, ataques aos poderes, violência simbólica e real. E neste 11 de setembro de 25 não foram tanques, mas um julgamento. Mas um julgamento, foi a lei em ação, foi a democracia se levantando contra o golpe preparado. E o que significa tudo isso para nós agora? Que a história não se repete. Pelo menos não como era em 73. O povo não foi domado, intoxicado. A justiça ainda tem vez. A justiça ainda tem provas. O STF agiu. A oposição tem espaço. A narrativa foi paralela, mas não idêntica. E quanto tempo? Até quem tem poder insistir com a força disfarçada de legitimidade, hein? Agora foi julgado. Mas a insistência do ódio, da desinformação e do apoio militar pode ter próximo capítulo. Em 2/11 de setembro, um golpe foi visual, o outro legal. Um ato de terror, outro de julgamento. Mas em ambos, um sobressalta.
Democracia refloresce quando o povo exige e a lei não perdoa. Então, vocês veem? Não foi tudo igual? Mas quem usou o poder para desrespeitar a vontade popular, houve consequências. Para quem pintou o golpe como brincadeira, o STF lembrou que não se brinca com democracia e que tudo tem resposta jurídica e social histórica. E agora, no 11 de setembro de 25, a primeira turma do STF condena Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão em regime inicial fechado por crimes gravíssimos: tentativa de golpe de Estado, organização criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado com violência e ameaça grave e deterioração, nome é até difícil de dizer, né? De patrimônio tombado. Foi a primeira vez na história no Brasil que um ex-presidente é julgado e condenado por tentativa de golpe e por usar estruturas do Estado para desacreditar o sistema eleitoral e preparar uma ruptura institucional. O placar 4-1. Não é futebol não, gente. Não é futebol. O placar foi de 4-1. Ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Zanin e Fux, com gol contra, votaram pela condenação. E o Fux foi o único a absolver aí em parte, né? Defendendo que não havia provas suficientes para alguns crimes aí. Mas Bolsonaro cumprirá atualmente prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. A princípio não haverá prisão imediata, né, gente? Porque tem uns trâmites aí, porque há recursos pendentes e ele ainda possui direito à ampla defesa. Porque aqui não é ditadura, aqui é democracia, embora fale ao contrário. Ademais, perderá sua patente militar, né? Bolsonaro, muito legal. Pagará multa de R$322 mil e dividirá indenização com os outros correligionários dele lá, os outros bandidos, de 30 milhões, né? Os outros réus vão ajudá-lo a pagar os danos da União decorrentes dos atos de 8 de janeiro. Aí. E militares de alta patente também foram condenados. Braga Neto, Heleno, Nogueira, Almirante Garnier, entre outros. Aí. As penas variam entre 19 a 26 anos. E aí, dependendo da gravidade de cada envolvimento. Gente, eu tô até meio assim, eufórico. Mas, pois é, agora não é mais achismo. Bolsonaro na rua, líder populista contra os poderes, é condenação com caneta e carimbo. Para quem gosta de falar muito, o pessoal da direita que fala, não vai acontecer, não vai. Agora tem justiça. Para quem gosta de falar muito e provar pouco, o STF aí mostrou que palavra sem ação pode morder. E um adendo aí, vou dar um adendinho. Pequeno adendo só para vocês aí, os congressistas. Agora um recadinho aí do Dino ao Congresso, porque eles estão ameaçando botar a PEC da anistia para votação. Mas estão esquecendo de uma coisa, né? Vocês estão mais sujos que pau de galinheiro, meus amiguinhos. Com essa história aí dos mais dos 2 bilhões de emendas parlamentares distribuídas e sem nenhum rastreio para onde o dinheiro foi, hein? Principalmente o senhor, seu Hugo Mota. Então veja bem o que vão fazer. Porque o de vocês, a partir de agora, ainda está na reta, viu? Ainda está na reta. E quem faz barulho tem que ouvir a resposta. E o aviso foi direto para vocês, pessoal do Congresso aí, tá? Foi curto, foi duro e foi para fazê-los ranger na cadeira. Eu fico aqui imaginando, como que foi o Dino assim? Ele fica fazendo barulho com a caneta, ele fica rodando a caneta e pensando assim, um homem de toga com a caneta na mão, fica pensando assim, olhando para cima e dizendo assim, os deputados, atenuem os ódios. Atenuem os ódios. Pois é,
Foi assim que Flávio Dino disse durante o julgamento de um deputado condenado pelo golpe. E mandou um recado para vocês, viu? Vocês são o coração e os pulmões da democracia, mas se não respirarem paz, vão asfixiar o país. Dino foi claro. O STF não é salvador de ninguém. O STF entra quando vocês mesmos, senhores parlamentares, não dão conta de resolver as coisas com a lei. E não é com ódio que se resolve, viu? Quando ele diz atenuar os ódios, ele está falando com aqueles que usam o palanque para disfarçar interesses escusos, tá? Aqueles que fazem parte de debate com foice, mas esconde o desvio de emenda, as rachadinhas, as verbas que somem sem licitação. É bom lembrar, o STF está de olho. A lei vai bater na porta de vocês, seja ela com mandado ou com algema. Vocês estão vendo aí. Porque o Brasil está cansado de teatro plenário e deputado fazendo de conta que defende a ação, quando na verdade está defendendo a própria pele, né? A gente sabe disso. E quem pensa que é exagero, Dino ainda disse: é lamentável julgar um deputado, mas é lamentável achar que ele pode tudo. Ninguém está acima da lei. Não é o cargo, não é o título, nem a cueca cheia de dinheiro que vai te livrar. Então fica o aviso. Se a democracia é o corpo, o Congresso é o pulmão. E o STF é um marca-passo. E esse marca-passo tá ligado e registrando tudo. Cuidado para não entrar em parada cardíaca política. A justiça não dorme. A democracia respira. Quando vocês pararem de suar tanto ódio. E se você chegou até aqui, curta, comente, compartilhe esse vídeo. E eu fui até o próximo vídeo que eu vou tomar o meu champanhe.